Olá, amigos! Olá, irmãos! Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar da multiforme graça de Deus, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Irmão, a graça não é somente para o perdão de pecados. A graça é também a capacitação para sermos imitadores de Cristo, andar como Ele andou. Quando Ele diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, significa o seguinte, a minha graça é ótima, é excelente quando você enfrenta situações que vão além da sua capacidade. A graça de Deus nos dá a abundância das qualidades e características de Jesus. Capacita-nos para podermos viver como Ele viveu. Capacita-nos para reinar em vida e cumprir este mandamento. O mandamento que está em 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Diz ainda, como ele é, nós somos neste mundo. Está também em 1 João, capítulo 4, versículo 17. Agora, somente 2% dos cristãos acreditam na graça como o poder de Deus para reinar. Jesus andou em pureza e em santidade. E como nós conseguimos isso? Como que a gente consegue a pureza e a santidade? Também através da graça de Deus. A santidade não é trabalho da sua carne, mas sim um produto da graça de Deus em você. A graça é a presença da capacitação de Deus em nossas vidas, que nos dá habilidades para conseguir o que por nossas próprias forças não conseguiríamos. Buscar a santificação por esforço próprio vai levar, sabe a quê? Ao legalismo hipócrita. Aquela coisa, por fora parece tudo bem, mas por dentro está tudo errado. Jesus não só pagou o preço para nos libertar da condenação do pecado, mas também do poder do pecado. Olha o que diz em Romanos, capítulo 6, versículo 14. O pecado não os dominará, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei, irmão, ela só fazia reprimir. A graça é a capacitação para nos libertar do que não conseguiríamos sozinhos, por exemplo, do pecado. Não recebam em vão a graça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. A graça é a capacitação de Deus em nós que nos habilita a fazer o que não podemos fazer sozinhos. Ser completamente santos, por exemplo. Jesus curou, libertou, supriu as necessidades. E como nós podemos fazer essas coisas? Através do dom gratuito da graça de Deus. Esse dom, preste atenção, esse dom está disponível para todos os crentes. Lembra de Estevão, de Atos? Estevão era garçom, irmão, servia as mesas, agora operava grandes sinais e maravilhas. Jesus prometeu, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que esta fará. Como? Através da graça, imerecida graça de Deus. Os principados e potestades têm como maior objetivo esconder essa verdade de nós. Sabia que eles não temem belas igrejas, livros, programas de TV, enquanto nós formos ignorantes quanto ao incrível poder disponível para nós. O que as forças das trevas temem é que os crentes descubram o poder que nos foi dado livremente e, consequentemente, a habilidade para transformar, sabe o que? A sociedade, como Jesus fez. Eles temem que tomemos nossa posição, sabe como? Como reis e rainhas nessa vida, como está em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça
reinarão em vida. Isso é quase grande demais para ser real, mas é verdade, irmão. Onde houver um crente, onde houver um salvo, deve haver abundância de criatividade, produtividade, capacidade. O crente, ele tem que se destacar pela graça, irmão. Brilhar nas trevas, brilhar no meio da crise. Nossa fonte nunca seca. Como acessamos isso, irmão? Pela fé, irmão. Não é por jejum, ou viver corretamente, ou orar 2 horas por dia. Nenhum esforço humano. É somente pela fé que temos acesso a esta graça. Um extenuante esforço moral não nos leva a lugar nenhum diante de Deus, porque se trata de nossa força e esforço, legalismo. Assim como fomos salvos pela graça, devemos agora continuar a fazer obras maravilhosas por esta mesma graça. Os que receberam a graça de Deus, eles devem ser diferentes, eles devem se destacar, irmão. Ser diferente, cabeça e não cauda, está sempre por cima e não por baixo. Devem reinar nesta vida em Cristo e não serem dominados pela vida e pelo mundo. Irmão, Deus nunca nos deixará passar por uma tempestade sem nos dar poder para vencer. Guarde esse princípio, guarde este princípio firmemente no seu coração. Ele venceu o mundo. Se você decidiu ser um crente implacável que reina em vida, você será caluniado, difamado, mal interpretado por aqueles que se dizem cristãos, mas levam uma vida apática. Se você está em Cristo, irmão, é um soldado, mas você pode escolher ser um covarde, fugindo da batalha, ou um herói vencedor. Se escolheu vencer, aí sim, terá que enfrentar e vencer a oposição e a tribulação. Mas a grande notícia está na Bíblia, irmão. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Veja bem, sempre, não é às vezes, é sempre nos conduz vitoriosamente. O que separa aqueles que são vencidos pela vida daqueles que reinam em vida é o conhecimento de que batalhas, conflitos são inevitáveis, porém nos foi dado poder para vencer qualquer adversidade. Atenção, irmão, só preste um detalhe: Deus nunca é a fonte da tribulação, por isso devemos sempre resisti-la e não aceitar passivamente. Sempre use o filtro, João 10:10. Use esse filtro, irmão. Tudo que vem para roubar, para matar e destruir, não vem de Deus. Não vem de Deus. Estamos falando da graça capacitadora para vencer, reinar, brilhar. Porém, um dos maiores obstáculos para um crente reinar em vida, sabe o que é? É a consciência ou culpa de um pecado já confessado. Pecou, arrependeu, confessou, acabou, irmão. Não permaneça no pecado e nem aceite a acusação por pecados que você já confessou. Também é fé. Outro detalhe para você reinar em vida, veja bem, a sua fé nunca deve estar baseada ou apoiada naquilo que não aconteceu para outra pessoa. Não traga para a sua pista de corrida experiências dos outros que não se alinham com a palavra de Deus. Devemos abraçar com todo o nosso ser o que a palavra de Deus declara. Antes de recebermos a sua promessa, fique firme, irmão. Permaneça firme, não tem alternativa que não seja a vitória. 1 João, capítulo único. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade, saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui ele diz que acima de tudo, olha lá, acima de tudo, Deus quer que você prospere, irmão. Prosperidade é ter mais que o suficiente para suprir as suas necessidades e das pessoas em sua volta. Isso é uma diferença grande para o crente, sabia? A graça nos dá poder para reinar sobre o que? A necessidade e a falta, irmão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está em Filipenses. Olha aí, suprirá todas. É fé, irmão. Ainda tem mais, não é segundo a economia do mundo ou o mercado de ações. Lembre, preste atenção, ser próspero é um bom testemunho para o ímpio. Sabia disso? Ele é crente, por isso que ele prosperou, não era nada. E daí, se alguns não creram, se alguns não receberam a cura, a provisão, não os critique, mas não deixe que esses testemunhos lhe influenciem. Jesus foi provado em todos os pontos, porém, nunca sucumbiu a nenhum ataque lançado pelo inimigo. Já que fomos comandados a andar como ele andou, jamais, irmão, devemos nos render a nenhuma artimanha do diabo. O sofrimento específico, preste atenção nisso aqui, o sofrimento específico enfrentado por Jesus, sabe qual foi? Tratamento injusto. O maior nível de sofrimento que alguém deve suportar para alcançar a autoridade é somente tratamento injusto. Nenhum outro sofrimento, doenças, privações, essas coisas, não. A tribulação é inevitável. Somos designados para dificuldades. Quando aceitamos a Cristo, nos alistamos, sabe para quê, irmão? Para problemas, dificuldades e perseguições. Estamos em batalhas nunca antes enfrentadas. Porém, a boa notícia é que não temos que perder nenhuma delas. Nenhuma. Antes de ser salvo, perdíamos de várias maneiras, mas agora, através do Espírito Santo, alguém pode vencer o Espírito Santo que habita em ti? E da incomparável graça de Deus, temos autoridade e poder sobre qualquer tribulação que venha ao nosso encontro. Irmão, é a verdade. Deus lhe quer por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. O sangue de Jesus lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua vida em nome de Jesus e declaro: esta certeza, convicção, já é a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Agora, irmão, preste atenção, se você crê, repita, creia e fale. A fé se expressa falando, não somente creia, mas creia e fale. Fale alto, fale baixo, fale para você mesmo, mas fale. Faça decretos, determine, não mude sua declaração por nada. Se você crê, repita: esta já é a melhor semana da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia!